Eu vou falar sobre educação musical e deficiência visual. Shinichi Suzuki, educador musical japonês, ele propôs um sistema de ensino e aprendizagem de música chamado Educação do Talento, hoje conhecido como o método Suzuki, inspirado no seu próprio aprendizado e com a oportunidade que ele teve de trabalhar com crianças. Intensificou sua pesquisa em 1950 em uma escola que ele criou. Em 1955, Suzuki ganhou reconhecimento internacional e passou a ser admirado por grandes músicos que se impressionavam ao assistirem às suas apresentações, que envolviam um grande número de crianças tocando ao mesmo tempo. Ele chegou a realizar concerto com 1.500 alunos no palco. Com a divulgação do seu método a nível internacional, várias associações Suzuki foram criadas em todos os continentes. A sua inspiração se deu quando teve que dar aula a uma criança de apenas 4 anos. Refletiu sobre o aprendizado do idioma por crianças, como são capazes de aprender o idioma materno com todas as particularidades da língua. Notou então a importância do ambiente familiar e das relações com a mãe para essa aprendizagem. Então, diante dessa construção, propõe uma pedagogia musical que deve ser iniciada na infância, num ambiente que propicie uma vivência musical, incluindo o lar. A deficiência visual, falando da deficiência visual, ela é dividida em 2 grupos: cegos e portadores de visão subnormal, de acordo com o Mazzini, 1993, na página 61. São 2 realidades, portanto, essas categorias de alunos apresentarão limites de aprendizado musical diferentes. É interessante a citação por Marcelo Rodrigues, referente a uma professora chamada Amanda Ochat, quando diz de sua experiência em vendar os olhos para se sentir cega, as sensações que sentiu, e concluiu que nos baseamos pelo que passa pela vista, pela nossa vista. Então, para trabalhar com alunos com deficiência visual, é importante que o professor entre no universo do aluno, para desta forma aproximar-se da sua realidade. O conhecimento da realidade do aluno, segundo Marcelo Rodrigues, é fundamental para desenvolver a metodologia que será aplicada. Mas por que estamos falando de Suzuki e de portadores de deficiência visual? Como Suzuki se inspirou no aprendizado da fala? Primeiro a criança aprende a falar, depois a ler e escrever. Para o deficiente visual, partindo deste princípio, poderá ser muito mais fácil o aprendizado musical, da mesma forma como aprendeu a falar. Poderá aprender a tocar sem necessidade de ler partituras, por exemplo. Com a música, ele descobrirá sensações corporais e auditivas que poderão ser facilitadoras para o seu desenvolvimento musical. Enquanto que iniciar musicalização para essa categoria de alunos, já com leituras de partituras em braille, por exemplo, pode ser um fator desestimulante pelo grau de dificuldade que terão. Uma pessoa musicalizada, independente de ter algum tipo de deficiência, limitações ou não, tem muito mais facilidade em aprender leitura musical do que outra pessoa que não
foi iniciada musicalmente. Voltando à proposta de Suzuki, Marcelo Rodrigues fez um trabalho de pesquisa no Instituto Benjamin Constant. Participaram da pesquisa 11 alunos de 12 a 19 anos que cursavam do 6º ao 9º ano. Entre eles haviam cegos e com visão subnormal. E também alguns já tinham conhecimento musical. A proposta do Marcelo foi adaptar o método Suzuki ao violão. Para isso ele utilizou um livro Suzuki Guitar School, Introdução ao Violão. Quanto ao repertório, procurou observar princípios do Suzuki, que é constituído basicamente de músicas ocidentais, barrocas e clássicas. No entanto, o repertório foi ampliado, incluindo peças contemporâneas, inspiradas no folclore e outras. O pesquisador, após ter feito a escolha do repertório, gravou em CD as músicas e alguns exercícios para que o aluno pudesse ouvir em casa e ter referência para seus estudos. Ele procurou adaptar esse método Suzuki ao violão, porque também já tinha antecedentes. Suzuki começou inicialmente seu método, a sua metodologia com violinos, apenas com violinos, e depois passou para violoncelo, para piano e para outros instrumentos também, o aprendizado desses instrumentos pelo método Suzuki. Então essa experiência que Marcelo Rodrigues fez no Instituto Benjamin Constant era com essa intenção de transferir a metodologia do Suzuki para o violão, por ser o violão um instrumento nacional brasileiro e também de fácil aquisição. Então é isso. Eu gostaria de contar uma experiência que eu vivi com uma pessoa com uma deficiência visual. Ele chamado Marcelo Correia. Ele veio fazer um trabalho aqui em Curitiba, em uma oficina de música, e ele usava um óculos com grau muito forte. Não sei exatamente o grau, mas a lente do óculos dele é como se fosse uma lupa. E ele assim mesmo com esse óculos, ele enxergava vultos assim indefinidos. Então ele conseguia caminhar, se locomover com alguma dificuldade, mas leitura ele não conseguia fazer. Ele, para ler algum texto ou visualizar alguma coisa, ele tinha que aproximar a imagem assim, tipo uns 4 centímetros, 5 centímetros de sua vista. E o que me chamou bastante atenção é que nós apresentamos para ele o repertório. Ele foi convidado para dar aula de piano nessa oficina e também dirigia a parte da orquestra instrumental. Então, quando eu apresentei as partituras para ele, ele aproximou da sua vista, ele aproximou a música da sua visão, e ele fotografou todas as notas musicais em sua memória, e daí ele já foi para o piano e executou aquela peça de uma forma assim que eu fiquei impressionado. Então, como uma pessoa com deficiência visual, ela também desenvolve outras habilidades, e o Marcelo ele desenvolveu essa memória fotográfica, e a memorização dele é fantástica.